Era meia-noite quando a porta do meu quarto girou devagar. E ela entrou, minha vizinha, de vestido preto, pele úmida de suor e um olhar desesperado que misturava medo e desejo. Eu ainda sonolento, sentindo meu coração acelerar, incapaz de entender se estava sendo invadido ou seduzido. Mas quando nossos olhos se cruzaram naquela penumbra sufocante, percebi que nada naquela mulher era por acaso, e que a partir daquele instante, eu não teria mais paz. Porque quanto mais eu a queria, mais fundo ela me arrastava para o abismo que escondia. Se histórias de amor intensas e inesperadas como esta tocam o seu coração, se inscreve aqui no canal e comente o que achou. Todos os dias postamos novas tramas que emocionam e surpreendem. Descubra agora o romance que ninguém ousou viver. O prédio era um relicário sombrio de segredos, como um labirinto de culpas e desejos sufocados empilhados em cada andar. As paredes rangiam à noite, ecoando histórias de amores clandestinos, pactos velados e tragédias nunca contadas. Ele escolhera aquele lugar para desaparecer do mundo, para se enterrar no anonimato, como quem se exila voluntariamente de si mesmo. E por algum tempo acreditou que poderia viver assim, em silêncio, distante de tudo que o queimava por dentro. Até a noite em que a porta do quarto se abriu sem aviso, e a escuridão ganhou o nome: Isadora. Rafael Monteiro havia chegado ao edifício Marajoara há 6 meses, carregando apenas 2 malas e um peso no peito que parecia nunca diminuir. O advogado de 32 anos tinha sido um dos mais respeitados criminalistas de São Paulo, até o dia em que descobriu que seu próprio sócio manipulava evidências para inocentar clientes culpados. A queda foi brutal. Seu nome estampado nos jornais, sua carreira destruída, sua noiva o abandonando quando os escândalos vieram à tona. Ele poderia ter lutado, provado sua inocência, mas a desilusão o consumiu por completo. Preferiu desaparecer. O apartamento 301 era pequeno, escuro, com móveis velhos e um cheiro persistente de mofo. Perfeito para quem queria sumir. Rafael passou os primeiros meses numa rotina mecânica. Acordava tarde, bebia café frio, navegava pela internet procurando trabalhos remotos que pagassem pouco e não exigissem referências. À noite, ouvia os ruídos do prédio. Televisões ligadas alto demais, brigas de casal através das paredes finas, o elevador subindo e descendo com um rangido metálico que cortava o silêncio. Mas havia um som que se destacava dos outros, um som que passou a esperar inconscientemente. O tac-tac-tac dos saltos de Isadora nos corredores. Ele a conhecia só de vista. A mulher do 402. Alta, morena, olhar glacial e provocador ao mesmo tempo. Um enigma vestido de preto. Sempre de preto. Vestidos justos, saias que acentuavam as curvas, blusas que deixavam entrever a pele dourada. Ela caminhava pelo prédio como se fosse dona do lugar, com uma elegância que contrastava com a decadência dos corredores mal iluminados. O som dos saltos dela nos corredores já havia se tornado para ele uma espécie de feitiço sonoro. Cada passo ritmado acendia nele uma mistura de fascínio e incômodo, um formigamento no estômago difícil de nomear. Ela nunca lhe sorrira, mas lhe oferecia olhares breves e carregados, como lâminas finas, todas as vezes em que se cruzavam no elevador. E era exatamente essa combinação, o que ela mostrava e o que escondia, que o mantinha inquieto. Rafael tentava não pensar nela, mas era impossível. Quando ouvia os saltos no corredor, corria até a porta para espiar pelo olho mágico. Quando entravam juntos no elevador, fingia ler mensagens no celular enquanto sentia o perfume dela. Algo entre jasmim e especiarias, envolver o ar ao redor. Ela sempre apertava o botão do quarto andar com dedos delicados, unhas pintadas de vermelho escuro, e ficava em silêncio, olhando para o próprio reflexo no metal polido das portas. Uma vez, ele a viu chorar. Foi numa quinta-feira chuvosa, por volta das 11 da noite. Rafael voltava de uma caminhada sem rumo pela Vila Madalena, quando a encontrou sentada na escada do prédio, ainda vestida de preto, com o rosto enterrado entre as mãos. Os ombros tremiam levemente, e ela soluçava baixinho, como se tentasse conter o choro para não ser ouvida. Ele parou na entrada, sem saber se deveria se aproximar ou fingir que não a vira.
A chuva caía forte lá fora, e o barulho das gotas no telhado criava uma cortina de som que os isolava do mundo. Você está bem? Ele perguntou finalmente, a voz mais rouca que pretendia. Ela levantou a cabeça devagar, e Rafael viu que o rímel havia borrado ao redor dos olhos, criando sombras ainda mais profundas em seu rosto. Por um momento, ela o encarou como se não o reconhecesse. Depois, limpou as lágrimas com o dorso da mão e se levantou, alisando o vestido. Estou sempre bem, ela respondeu, a voz fria e controlada. Boa noite. E subiu as escadas com os saltos batendo no concreto, deixando Rafael ali parado, com o coração disparado e 1000 perguntas na cabeça. 2 semanas depois, ele descobriu que ela trabalhava como gerente de uma galeria de arte no centro da cidade. Viu uma foto dela num jornal local, numa matéria sobre uma exposição de artistas emergentes. Isadora Figueiredo, 28 anos, especialista em arte contemporânea. O sobrenome soava familiar, mas ele não conseguia lembrar de onde. Na foto, ela usava um vestido preto decotado e sorria para a câmera com a mesma expressão enigmática que usava nos corredores do prédio. Rafael passou a prestar mais atenção aos horários dela. Isadora saía cedo, por volta das 8 da manhã, sempre impecável, sempre de preto. Voltava à tarde, entre 10 e 11 da noite, muitas vezes com sacolas de compras ou pastas de trabalho. Aos fins de semana, ela parecia não sair do apartamento. Ou pelo menos ele não ouvia os saltos. Foi numa dessas noites silenciosas de domingo que tudo mudou. Rafael estava tentando dormir quando ouviu um barulho estranho no corredor. Passos apressados, sussurros, o som de uma porta se fechando com força. Ele se levantou e foi até a porta, encostando o ouvido na madeira. Silêncio. Então ouviu uma voz masculina, grave e irritada, vinda do andar de cima. Você não pode fugir para sempre, Isadora. Você sabe o que eu quero. A voz dela respondeu tensa. Eu não tenho o que você quer. Já disse 1000 vezes. Mentirosa. A voz do homem ficou mais próxima, como se ele tivesse se aproximado dela. Você sabe onde está. E vai me dar, ou as consequências serão muito piores do que da última vez. Rafael sentiu o sangue gelar. Havia uma ameaça clara naquelas palavras, e ele podia ouvir o medo na voz de Isadora, mesmo que ela tentasse disfarçar. Ele pensou em subir, em bater na porta, em fazer alguma coisa. Mas antes que pudesse decidir, ouviu passos pesados descendo as escadas. E depois a porta do prédio se fechando com um estrondo. O corredor ficou em silêncio novamente. Mas Rafael não conseguiu voltar para a cama. Ficou parado na porta, ouvindo, esperando. Meia hora depois, ouviu o som suave de uma porta se abrindo lá em cima, e então os passos de Isadora descendo as escadas. Ela parou na frente da porta dele. Rafael prendeu a respiração. Podia sentir a presença dela do outro lado da madeira. Podia imaginar o rosto tenso, os olhos vermelhos de choro. Então, ela bateu. 3 batidas suaves, quase inaudíveis. Ele abriu a porta e ela estava ali, ainda vestida de preto. Mas desta vez o vestido estava amarrotado, os cabelos despenteados. Havia uma marca vermelha no braço direito, como se alguém a tivesse segurado com força. Posso entrar? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Rafael assentiu e se afastou. Ela entrou e fechou a porta atrás de si, encostando-se nela por um momento, como se precisasse de apoio. Então, olhou ao redor do apartamento pequeno e bagunçado, com pilhas de livros jurídicos no chão e roupas jogadas sobre as cadeiras. Você ouviu? Ela perguntou. Ouvi. Rafael não via sentido em mentir. Você está machucada? Ela olhou para o braço e deu de ombros. Não é nada. Ele não fez nada demais desta vez. Desta vez, Rafael sentiu a raiva crescer no peito. Isso já aconteceu antes? Isadora o encarou por um longo momento, como se estivesse avaliando o quanto poderia confiar nele. Finalmente, ela suspirou e se sentou no sofá velho, cruzando as pernas com elegância mesmo na situação. Meu meio-irmão, ela disse simplesmente. Ele quer algo que pertenceu ao meu pai. Rafael se sentou na poltrona em frente a ela, tentando processar a informação. Seu pai morreu? Há 2 anos. Ela olhou para as mãos, brincando com um anel de prata no dedo mindinho. Deixou algumas coisas para mim.
Coisas que meu meio-irmão acredita que deveria ter herdado. Que tipo de coisas? Isadora levantou os olhos, e Rafael viu uma mistura de medo e determinação no olhar dela. Documentos, cartas, provas de certas transações que meu pai fazia. Rafael sentiu um arrepio. Como advogado, mesmo afastado da profissão, ele reconhecia o tom. Transações ilegais? Digamos que meu pai não era exatamente um homem honesto. Ela se levantou e foi até a janela, olhando para a rua vazia lá embaixo. E meu meio-irmão herdou mais do que o negócio da família. Herdou também os métodos. Por que você não vai à polícia? Isadora riu, mas não havia humor no som. Polícia? Você acha que a polícia se importaria com uma filha bastarda tentando incriminar um dos empresários mais respeitados da cidade? Rafael sentiu o estômago se contrair. Quem é seu meio-irmão? Ela se virou para ele e havia uma tristeza profunda em seus olhos. Você provavelmente já ouviu falar dele. Roberto Figueiredo, dono da Figueiredo Construtora. O nome atingiu Rafael como um soco. Roberto Figueiredo era realmente um dos empresários mais poderosos de São Paulo, famoso por seus edifícios de luxo e sua filantropia pública. Também era conhecido por ser implacável nos negócios e por nunca perder uma disputa judicial. Meu Deus! Rafael murmurou. Isadora, você não pode ficar aqui. Se ele é capaz de fazer o que eu ouvi hoje... Eu sei. Ela voltou ao sofá e se sentou mais perto dele desta vez. Mas não tenho para onde ir. Ele tem olhos em toda parte. Pessoas que trabalham para ele. Ele sempre me encontra. Rafael a observou, notando pela primeira vez como ela parecia frágil por baixo de toda aquela elegância. A mulher misteriosa dos corredores era, na verdade, uma mulher assustada, sozinha, lutando contra forças muito maiores que ela. O que ele quer exatamente? Rafael perguntou. Um cofre. Isadora suspirou. Meu pai escondeu um cofre em algum lugar. Dentro dele há documentos que podem incriminar não só meu pai, mas também Roberto e vários outros empresários. Contratos fraudulentos, subornos, até mesmo mortes. Mortes? Meu pai anotava tudo. Cada negócio sujo, cada favor trocado, cada problema que precisava ser resolvido. Ele era paranoico. Achava que um dia precisaria desses documentos para se proteger. Ela olhou para Rafael com os olhos cheios de lágrimas. Mas ele morreu antes de poder usar qualquer coisa. Rafael ficou em silêncio, absorvendo a magnitude do que ela estava dizendo. Então, uma pergunta surgiu em sua mente. Por que você não entrega o cofre para ele? Porque eu não sei onde está. Isadora limpou os olhos com o dorso da mão. Meu pai me deu pistas, mas elas são confusas. E por quê? Ela hesitou. Porque eu tenho medo do que ele fará comigo depois que conseguir o que quer. A maneira como ela disse isso fez Rafael perceber que havia mais história ali, camadas de medo e trauma que ela não estava pronta para dividir. Ele se inclinou para frente pegando as mãos dela entre as suas. Isadora, eu posso te ajudar. Ela o olhou com surpresa. Você nem me conhece. Eu sei, mas... Rafael hesitou, tentando encontrar as palavras certas. Eu sei como é se sentir perdido, sozinho, sem ter para onde ir. Por um longo momento, eles se entreolharam no silêncio do apartamento. Lá fora, a chuva havia voltado a cair, batendo nas janelas com força crescente. Isadora apertou as mãos dele e Rafael sentiu uma corrente elétrica subir pelos braços. Você não sabe no que está se metendo. Ela sussurrou. Eu sei que não quero que nada aconteça com você. Ele respondeu, surpreendendo-se com a intensidade de seus próprios sentimentos. Isadora se aproximou ainda mais, e Rafael podia sentir o perfume dela, o calor da pele, a respiração acelerada. Ela levantou a mão e tocou o rosto dele, passando os dedos pela barba por fazer. Você é diferente, ela murmurou. Diferente de todos os homens que conheci. Como assim? Você não quer nada de mim. Não está tentando me usar ou me controlar. Você só se importa. Rafael sentiu o coração acelerar. Havia algo na voz dela, na maneira como o olhava, que despertava nele sensações que há muito tempo não sentia. Desejo, sim, mas também algo mais profundo. Uma necessidade de proteger, de salvar, de ser necessário para alguém novamente. Eu me importo mais do que deveria, ele admitiu.
Isadora sorriu pela primeira vez desde que a conhecia. Um sorriso pequeno e triste, mas genuíno. Isso é perigoso. Eu sei. Ela se inclinou para a frente e Rafael pensou que ela fosse beijá-lo. Mas no último segundo, ela se afastou, levantando-se do sofá abruptamente. Eu preciso ir, ela disse, a voz novamente fria e controlada. Obrigada por me ouvir. Isadora, espera. Mas ela já estava na porta, a mão na maçaneta. Rafael, ela disse sem se virar. Você falou sério? Sobre me ajudar? Completamente. Ela assentiu ainda de costas. Então me encontre amanhã à noite, meia-noite, no terraço do prédio. Por quê? Porque eu vou te mostrar o que meu pai escondeu. E depois disso, você vai entender por que meu meio-irmão prefere me ver morta a me ver livre. E antes que Rafael pudesse responder, ela saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Ele ficou ali parado, o coração batendo forte, sabendo que sua vida havia mudado para sempre naquela noite. Havia encontrado uma razão para sair da escuridão que escolhera para si mesmo. Mas talvez, apenas talvez, tivesse encontrado algo ainda mais perigoso que a depressão que o consumia. Uma mulher que poderia destruí-lo completamente, ou salvá-lo de si mesmo. A noite prometia ser longa, e Rafael sabia que não conseguiria dormir. Não com a imagem de Isadora gravada em sua mente, não com o cheiro do perfume dela ainda impregnado no ar, não com a promessa de revelações que poderiam mudar tudo. Naquela madrugada chuvosa, às 00:13, ele finalmente entendeu que havia encontrado algo pelo qual valia a pena lutar novamente. Mesmo que essa luta pudesse custar sua vida. Rafael passou o dia inteiro inquieto, incapaz de se concentrar em qualquer coisa. Tentou trabalhar em algumas traduções jurídicas que havia conseguido online, mas as palavras dançavam na tela do computador sem fazer sentido. Toda vez que ouvia um ruído no corredor, corria até a porta para espiar pelo olho mágico, esperando ver Isadora. Mas ela não apareceu o dia inteiro. Às 9 da noite, ele finalmente ouviu os saltos familiares subindo as escadas. O som parou no quarto andar, e Rafael imaginou Isadora trancada em seu apartamento, talvez olhando pela janela, talvez se preparando para o encontro. Ou talvez arrependida, planejando não aparecer. Às 11h30, ele não aguentou mais. Subiu as escadas até o 5º andar e encontrou a porta que dava acesso ao terraço. Estava destrancada. Empurrou-a devagar e uma rajada de vento frio bateu em seu rosto. A noite estava clara, diferente da véspera, e as luzes da cidade se espalhavam como um mar de estrelas artificiais até o horizonte. O terraço era pequeno, cercado por um muro baixo de concreto. Havia algumas cadeiras plásticas quebradas num canto e uma antena de TV antiga enferrujada. Rafael se encostou no muro e esperou, olhando para as ruas movimentadas da Vila Madalena lá embaixo. Carros passavam como pontos de luz. Pessoas saíam dos bares e restaurantes. A vida noturna seguia seu curso normal enquanto ele se preparava para entrar num mundo completamente diferente. Pensei que você não viria. Rafael se virou. Isadora estava parada na entrada do terraço, silhueta recortada contra a luz do corredor. Desta vez, ela usava jeans escuros e uma blusa de seda preta, os cabelos presos num coque baixo. Parecia mais jovem, mais vulnerável, mas não menos bela. Pensei a mesma coisa sobre você. Ele respondeu. Ela se aproximou devagar, carregando uma bolsa de couro marrom nas mãos. Eu quase não vim. Fiquei o dia inteiro pensando se deveria envolvê-lo nisso. E o que a fez decidir? Isadora parou ao lado dele, apoiando a bolsa no muro. Você. Ontem à noite, quando me ofereceu ajuda, eu vi algo em seus olhos. Algo que não vejo há muito tempo. O quê? Honestidade. Ela o encarou. Você não quer nada de mim. Não está tentando me manipular ou usar. Você só se importa. Rafael sentiu o peito se aquecer. Eu me importo mesmo. Por quê? Você nem me conhece. Era uma pergunta que ele vinha se fazendo o dia inteiro. Por que se importava tanto com uma mulher que mal conhecia? Por que estava disposto a se envolver numa situação que poderia ser perigosa? Talvez porque reconheço o que você está passando. Ele disse finalmente. Eu também estou fugindo de algo. Também me sinto perdido. Isadora estudou seu rosto na luz fraca que vinha do corredor. Do que você está fugindo? Rafael hesitou,
Não falava sobre o que aconteceu em São Paulo com ninguém desde que chegara ao prédio. Mas havia algo na maneira como Isadora o olhava. Uma abertura que o fazia querer se abrir também. Eu era advogado. Ele começou. Criminalista. Tinha um escritório grande, clientes importantes, uma vida que parecia perfeita. Até descobrir que meu sócio, meu melhor amigo, estava manipulando evidências para inocentar criminosos. O que você fez? O que deveria ter feito? Denunciei ele. Só que no processo meu nome ficou sujo também. Os jornais me pintaram como cúmplice. Alguns clientes me processaram. A Ordem dos Advogados abriu uma investigação. Rafael suspirou. Eu poderia ter lutado, provado minha inocência, mas a desilusão foi maior que a vontade de lutar. Então você desistiu. Desisti, vim parar aqui, num prédio velho, num bairro onde ninguém me conhece, fazendo trabalhos que pagam pouco e não exigem que eu apareça. Ele olhou para ela. Até conhecer você. Isadora passou a mão pelo cabelo, desfazendo o coque. Os fios caíram sobre os ombros como uma cortina escura. Você acha que eu posso te salvar? Eu acho que talvez possamos salvar um ao outro. Ela ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as luzes da cidade. Então, abriu a bolsa e tirou uma caixa de madeira pequena, do tamanho de um livro. Isto pertenceu ao meu pai, ela disse, colocando a caixa no muro entre eles. Ele me deu no dia antes de morrer. Disse que dentro havia a chave para encontrar o cofre. Rafael observou a caixa. Era antiga, entalhada à mão, com símbolos que ele não reconhecia. Você abriu? Claro, mas não conseguia entender o que significa. Ela destravou a fechadura e levantou a tampa. Dentro havia fotografias antigas, recortes de jornal, uma chave pequena e um mapa desenhado à mão. Rafael pegou o mapa. Era um esboço rudimentar de um prédio, com anotações em código ao lado de cada andar. Que prédio é este? Eu achava que fosse este, o Marajoara. Meu pai era o dono antes de morrer. Isadora pegou uma das fotografias, mas já procurei em todo andar, em todos os apartamentos vazios. Não encontrei nada. Talvez você esteja procurando no lugar errado. Rafael estudou o mapa mais de perto. Olha aqui. Estas linhas parecem indicar uma construção subterrânea. Subsolo ou porão, algum lugar escondido. Ele apontou para uma anotação no canto do papel. O que significa FL7? Isadora pegou o mapa de volta, franzindo a testa. Não sei. Meu pai sempre falava em códigos. Dizia que era mais seguro assim. Rafael observou os outros objetos na caixa. Os recortes de jornal eram sobre construções da empresa de Roberto Figueiredo, destacando irregularidades que haviam sido rapidamente abafadas. As fotografias mostravam homens em reuniões, apertos de mão, documentos sendo assinados. Seu pai documentava tudo, ele murmurou. Ele era paranoico. Achava que um dia precisaria dessas provas para se proteger. Isadora pegou uma fotografia onde Roberto aparecia conversando com um homem de terno escuro. Ironicamente, quem acabou precisando de proteção foi eu. Rafael notou como a voz dela ficava tensa sempre que mencionava o meio-irmão. Isadora, o que realmente aconteceu entre vocês? Por que ele a odeia tanto? Ela guardou a fotografia na caixa, evitando o olhar dele. É complicado. Eu tenho tempo. Isadora fechou a caixa e se afastou do muro, caminhando até a borda do terraço. Rafael a seguiu, ficando ao lado dela enquanto ela olhava para a cidade lá embaixo. Meu pai teve um caso com minha mãe quando já era casado. Ela começou. Ela era funcionária da empresa, secretária do departamento jurídico. Quando descobriu que estava grávida, ele a demitiu e deu dinheiro para ela se mudar para longe. Eu cresci sabendo quem era meu pai, mas nunca tive contato com ele. Até quando? Até meus 22 anos. Ele apareceu na minha formatura em História da Arte, disse que queria me conhecer. Ofereceu trabalho, apartamento, uma vida melhor. Ela suspirou. Eu aceitei. Estava cansada de ser pobre. Rafael podia imaginar a jovem Isadora, brilhante e ambiciosa, sendo seduzida pela promessa de uma vida melhor. E Roberto? Roberto tinha 28 na época. Já estava casado, tinha 2 filhos pequenos. Quando soube da minha existência, ficou furioso. Não só por ter que dividir a herança, mas porque... Ela hesitou. Por que o quê? Isadora se virou para ele,
os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Porque ele se apaixonou por mim, ou pelo menos foi isso que ele disse. Rafael sentiu um nó no estômago. Ele te perseguia? Pior, ele me cortejava. Flores, presentes, jantares caros. Dizia que o fato de sermos meio-irmãos não importava, que não éramos parentes de verdade. Ela limpou os olhos com o dorso da mão. Eu era jovem, ingênua. Pensei que ele só estava sendo gentil. Mas não era gentileza. Não, ele queria me possuir, me controlar. E quando eu comecei a trabalhar na empresa, ele usava a posição dele para me forçar a passar tempo com ele. Reuniões desnecessárias, viagens de negócios, eventos sociais onde eu tinha que aparecer como acompanhante. Rafael sentia a raiva crescer no peito. Seu pai sabia? Papai estava doente. Câncer. Nos últimos meses, ele mal conseguia sair da cama. Isadora voltou a olhar para a cidade. Roberto se aproveitou disso. Começou a me chantagear. Dizia que se eu não correspondesse aos sentimentos dele, ele me tiraria da empresa e contestaria o testamento. E você? Eu aguentei o máximo que pude, mas quando ele começou a se tornar mais físico, eu não consegui mais. Ela tocou o braço direito, no mesmo lugar onde Rafael havia visto a marca roxa na noite anterior. Ele tem um temperamento violento quando não consegue o que quer. Rafael não conseguia mais ficar parado. Deu alguns passos pelo terraço, passando as mãos pelos cabelos. Isadora, você tem que denunciar ele. Com que provas? Ele é casado com a filha de um desembargador, tem conexões políticas, é um dos empresários mais respeitados da cidade. Ela riu amargurado. Quem vai acreditar na palavra de uma bastarda contra a dele? Eu acredito. Você não tem poder para fazer diferença. Rafael parou na frente dela, pegando suas mãos. Talvez eu não tenha poder, mas tenho conhecimento. Sou advogado, conheço a lei. Posso te ajudar a encontrar uma saída. Isadora o encarou. E Rafael viu esperança nos olhos dela pela primeira vez. Você realmente faria isso? Eu faria qualquer coisa para te proteger. As palavras saíram antes que ele pudesse pensar nelas, carregadas de uma intensidade que o surpreendeu. Isadora também pareceu surpresa. Ela se aproximou dele, diminuindo a distância entre seus corpos. Por que você se importa tanto comigo? Ela sussurrou. Rafael olhou para o rosto dela, iluminado pelas luzes da cidade. Os olhos escuros, os lábios entreabertos, a pele dourada que parecia brilhar na escuridão. Porque desde o primeiro dia que te vi, eu não consegui parar de pensar em você. Porque você me faz querer ser uma pessoa melhor. Por quê? Ele hesitou, sabendo que as próximas palavras mudariam tudo. Porque eu acho que estou me apaixonando por você. Isadora prendeu a respiração. Por um momento eles ficaram ali parados, olhando um para o outro, o mundo ao redor sumindo completamente. Então, ela levantou a mão e tocou o rosto dele, passando os dedos pela barba por fazer. Isso é loucura. Ela murmurou. Eu sei. Pode ser perigoso. Eu sei. Pode nos destruir. Eu sei. Rafael cobriu a mão dela com a sua. Mas eu não me importo. Isadora se inclinou para a frente, e desta vez não se afastou. Os lábios se encontraram num beijo suave, hesitante, como se os dois estivessem testando terreno desconhecido. Rafael sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo, um calor que não sentia há meses. Ela tinha gosto de cereja e perigo, de promessas e segredos. O beijo se aprofundou, e Rafael a puxou para mais perto, sentindo as curvas do corpo dela contra o seu. Isadora passou os braços ao redor do pescoço dele, os dedos se entrelaçando nos cabelos. Era como se toda a tensão dos últimos dias estivesse sendo liberada naquele momento, toda a solidão e o medo se transformando em desejo puro. Quando se separaram, os dois estavam ofegantes. Isadora encostou a testa na dele, os olhos fechados. Eu não posso me apaixonar por você, ela sussurrou. Por que não? Porque pessoas que se aproximam de mim acabam se machucando. Porque Roberto não vai deixar isso passar. Porque eu vou ter que desaparecer de novo, e não posso arrastar você comigo. Rafael segurou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a olhar para ele. E se eu quiser ir com você? Você não sabe o que está dizendo. Eu sei exatamente o que estou dizendo. Rafael beijou-a de novo, mais intensamente desta vez. Eu estava morto antes de te conhecer.
Você me trouxe de volta à vida. Isadora o olhou com os olhos cheios de lágrimas. Rafael, vamos encontrar esse cofre, ele disse. Vamos descobrir o que seu pai escondeu e vamos usar isso para nos livrar de Roberto para sempre. E se não conseguirmos, então fugiremos. Eu tenho dinheiro guardado, conheço lugares onde podemos recomeçar. Não me importa onde, contanto que seja com você. Isadora respirou fundo, como se estivesse tomando uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Tem certeza? Absoluta. Ela assentiu devagar. Então vamos começar a procurar. Agora? Agora. Roberto vai estar numa reunião até tarde. É a única chance que temos de procurar no subsolo sem ser incomodados. Rafael pegou a caixa do muro e a entregou para ela. Onde fica o subsolo? Tem uma porta nos fundos do prédio. Dá acesso ao porão e à casa de máquinas. Isadora guardou a caixa na bolsa. Mas há anos ninguém vai lá. Deve estar cheio de ratos e baratas. Não me importo com ratos e baratas. Eles desceram as escadas em silêncio, evitando fazer barulho. O prédio estava quieto, a maioria dos moradores já dormindo. Isadora o guiou pelos corredores até uma porta de serviço no final do térreo. Ela tirou um molho de chaves da bolsa. Chaves mestras, ela explicou. Meu pai me deu quando eu vim morar aqui. Disse que um dia eu poderia precisar. A porta se abriu com um rangido alto que ecoou pelo corredor. Do outro lado, uma escada de concreto descia para a escuridão. Rafael tirou o celular do bolso e ligou a lanterna. Pronta? Ele perguntou. Isadora assentiu, mas ele podia ver que ela estava nervosa. Desceram devagar, a luz do celular criando sombras dançantes nas paredes úmidas. O cheiro de mofo e produtos químicos ficava mais forte a cada degrau. O subsolo era maior do que Rafael esperava. Havia várias salas pequenas, algumas com equipamentos antigos, outras completamente vazias. Eles começaram a procurar metodicamente, Rafael iluminando enquanto Isadora verificava o mapa. Ali, ela disse, apontando para uma porta no fundo. Segundo o mapa, deveria ser ali. A porta estava trancada, mas uma das chaves de Isadora a abriu. Do outro lado, encontraram um depósito cheio de caixas velhas e móveis cobertos por lençóis empoeirados. Rafael varreu a sala com a luz do celular, procurando por algo que correspondesse às anotações do mapa. FL7, ele murmurou, lembrando-se da anotação. O que poderia significar? Isadora examinou as caixas, lendo os rótulos. Estas são todas da época do meu pai. Documentos da empresa, arquivos antigos. Ela parou. Espera. O que foi? FL, Figueiredo Legacy. Era como meu pai chamava os arquivos mais importantes. Ela começou a contar as caixas. 1, 2, 3, 7. A sétima caixa. Rafael iluminou a caixa marcada com FL7. Era maior que as outras, feita de metal em vez de papelão. Isadora tentou abri-la, mas estava trancada. A chave, ela disse, tirando a chave pequena da caixa de madeira. Tem que ser isso. A chave se encaixou perfeitamente. Dentro da caixa, encontraram documentos, fotografias e, no fundo, outro mapa. Este era mais detalhado, mostrando a localização exata de um cofre escondido atrás de uma parede falsa. Aqui. Isadora apontou para uma marca no mapa. Parede leste, 2 metros do chão. Rafael iluminou a parede indicada. À primeira vista, parecia normal, mas quando se aproximou, notou que parte do reboco estava ligeiramente descolorido. Bateu com os nós dos dedos na parede e ouviu um som oco. Está aqui, ele disse. Isadora se aproximou, passando as mãos pela parede. Como abrimos? Rafael examinou a área mais de perto. Havia uma pequena fenda na parede, quase imperceptível. Ele pressionou e uma seção da parede se moveu, revelando um painel escondido com uma fechadura. Outra chave? Ele perguntou. Isadora procurou na caixa de metal e encontrou uma segunda chave, esta maior e mais ornamentada. Meu pai realmente pensou em tudo. O painel se abriu, revelando um cofre embutido na parede. Rafael iluminou o interior e viu pilhas de documentos, fotografias e alguns objetos pequenos. Meu Deus! Isadora sussurrou, pegando uma pilha de papéis. Contratos, acordos, listas de pagamentos. Ela olhou para Rafael, os olhos brilhando de excitação. Tudo está aqui.
Tudo o que precisamos para destruir Roberto. Rafael pegou uma fotografia do cofre. Mostrava Roberto apertando a mão de um homem que ele reconheceu como um conhecido político corrupto. Com essas provas, podemos ir à polícia, à imprensa. Ele não vai conseguir se safar. Finalmente, Isadora murmurou, abraçando os documentos contra o peito. Finalmente vou poder ter minha vida de volta. Mas quando ela levantou os olhos para Rafael, ele viu que havia lágrimas no rosto dela. O que foi? Eu ainda não acredito que você está fazendo isso por mim. Arriscando sua segurança, sua vida. Rafael se aproximou dela, envolvendo-a em seus braços. Isadora, eu te amo. Eu sei que é cedo para dizer isso, mas é verdade. Eu te amo e vou proteger você. Não importa o que aconteça. Ela olhou para ele, e Rafael viu que havia algo diferente em seus olhos. Não só amor, mas também uma determinação feroz, uma força que ele não tinha visto antes. Eu também te amo. Ela sussurrou. E é por isso que precisamos terminar com isso. Para sempre. Eles se beijaram ali no subsolo úmido, cercados por segredos e documentos que poderiam mudar suas vidas. Era um beijo de promessa, de compromisso, de duas pessoas que haviam decidido enfrentar juntas qualquer coisa que o futuro trouxesse. Quando se separaram, Rafael sorriu para ela. Então, o que fazemos agora? Agora? Isadora disse, guardando cuidadosamente os documentos na bolsa. Agora nós vamos à guerra. E naquele momento, no subsolo escuro de um prédio velho na Vila Madalena, duas pessoas solitárias se transformaram em algo maior. Uma equipe, uma parceria, uma força que Roberto Figueiredo jamais esperaria enfrentar. A batalha estava apenas começando, mas pela primeira vez em meses, Rafael sentia que tinha algo pelo qual valia a pena lutar. E ao lado de Isadora, ele estava pronto para qualquer coisa. Rafael acordou com o som de batidas violentas na porta. O relógio marcava 5:30 da manhã, e a luz cinzenta do amanhecer filtrava pelas cortinas. Por um momento, ele pensou que estava sonhando. Então, as batidas se repetiram, mais altas e insistentes. Abra a porta, Rafael. Eu sei que você está aí. A voz era masculina, grave, carregada de autoridade. Rafael se levantou da cama, vestindo rapidamente uma camiseta. As batidas continuaram, agora acompanhadas de vozes múltiplas do lado de fora. Rafael Monteiro, abra imediatamente ou arrombamos a porta. Ele olhou pelo olho mágico e viu 3 homens de terno escuro no corredor. Um deles segurava um distintivo. Polícia. Rafael sentiu o sangue gelar. De alguma forma, Roberto havia descoberto sobre a noite anterior. 1 minuto. Ele gritou correndo até o quarto. Pegou o celular e discou para Isadora. Mas a ligação foi direto para a caixa postal. Tentou novamente. Nada. Seu coração disparou. As batidas ficaram mais violentas. Última chance, Sr. Monteiro. Rafael abriu a porta, tentando manter a expressão calma. Os 3 homens entraram sem cerimônia. O que parecia estar no comando era alto, magro, com cabelos grisalhos e olhos frios como gelo. Delegado Carvalho. O homem se apresentou mostrando a carteira. Preciso que o senhor nos acompanhe para prestar esclarecimentos. Sobre o quê? Sobre o arrombamento e furto no edifício Figueiredo ontem à noite. O delegado olhou ao redor do apartamento com olhos calculistas. Temos imagens de segurança que o colocam no local. Rafael sentiu o chão fugir sob seus pés. Que edifício, Figueiredo? Não se faça de desentendido. O prédio comercial no centro da cidade. Propriedade da Figueiredo Construtora. Alguém invadiu o escritório do Sr. Roberto Figueiredo e roubou documentos importantes. O delegado se aproximou dele. Documentos que, segundo o Sr. Figueiredo, foram vistos pela última vez em poder de sua meia-irmã, Isadora. Eu não sei do que vocês estão falando. Não? Então como explica isto? Um dos policiais mostrou uma fotografia impressa. Era uma imagem granulada de câmera de segurança mostrando Rafael e Isadora saindo de um prédio comercial no centro da cidade na noite anterior. Rafael olhou para a foto confuso. Eles não haviam ido a nenhum prédio comercial. Tinham passado a noite toda no Marajoara, procurando no subsolo. Então compreendeu. A foto era falsa, ou manipulada. Roberto estava usando sua influência para fabricar evidências. Esta foto não é real, ele disse. Ah, não? O delegado sorriu friamente.
Então onde o senhor estava ontem à noite, entre 11 horas e meia-noite? Rafael hesitou. Não podia dizer a verdade sem incriminar Isadora e revelar a localização do cofre. Mas também não podia mentir de forma convincente sem uma álibi preparada. Eu estava aqui, no prédio. Alguém pode confirmar isso? Não. Que conveniente. O delegado gesticulou para os outros policiais. Senhor Monteiro, o senhor está sendo conduzido para prestar esclarecimentos sobre invasão, furto e receptação. Tem o direito de permanecer calado e de ter um advogado presente. Eu sou advogado. Suspenso pela OAB, pelo que consta nos nossos registros. Portanto, sem direito de autodefesa. Rafael entendeu a armadilha. Roberto havia pesquisado seu passado, sabia sobre a suspensão, sabia que ele estaria vulnerável legalmente. Tudo havia sido cuidadosamente planejado. Posso pelo menos me vestir adequadamente? 3 minutos. Rafael entrou no quarto, a mente trabalhando freneticamente. Precisava avisar Isadora, precisava proteger os documentos que encontraram. Mas como? Vestiu rapidamente uma calça e uma camisa social, enquanto digitava uma mensagem no celular. Cuidado. Polícia me levou. Roberto sabe. Esconda tudo. Te amo. Enviou a mensagem e escondeu o celular entre os lençóis da cama, esperando que os policiais não fizessem uma busca completa. Vamos, o delegado disse quando ele saiu do quarto. A delegacia era um prédio velho e mal iluminado no centro da cidade. Rafael foi levado para uma sala de interrogatório pequena, com apenas uma mesa, 2 cadeiras e uma câmera no canto. O delegado Carvalho se sentou à sua frente, abrindo uma pasta cheia de papéis. Vamos começar do início, ele disse. Como conheceu Isadora Figueiredo? Somos vizinhos. Quando começaram a se relacionar? Não nos relacionamos. Apenas nos cumprimentamos no corredor. O delegado riu. Senhor Monteiro, temos testemunhas que os viram juntos várias vezes, entrando e saindo dos apartamentos um do outro, conversando no terraço do prédio. Rafael sentiu um arrepio. Roberto tinha pessoas vigiando o prédio. Conversar não é crime. Não, mas invasão e furto são. O delegado colocou outra foto na mesa. Esta mostrava Rafael e Isadora no subsolo do Marajoara, tirada aparentemente de uma câmera escondida. Reconhece este local? Rafael olhou para a foto tentando manter a expressão neutra. Como Roberto havia conseguido colocar câmeras no subsolo? A menos que ele soubesse da existência do cofre o tempo todo. Parece o porão de algum prédio. É o porão do edifício Marajoara, onde vocês encontraram e roubaram documentos que pertencem legalmente ao senhor Roberto Figueiredo. Nós não roubamos nada. Não? Então onde estão os documentos que vocês removeram do cofre? Rafael entendeu que estava numa armadilha sem saída. Roberto tinha evidências, verdadeiras ou falsas, que o incriminavam. E provavelmente tinha Isadora também. Onde ela está? Ele perguntou. Quem? Isadora. Vocês aprenderam também? O delegado sorriu novamente, e Rafael notou que havia algo cruel naquele sorriso. A senhorita Figueiredo está prestando depoimento em outra sala. Muito colaborativa, diga-se de passagem. O que isso significa? Significa que ela já confessou tudo. Como vocês se conheceram, como planejaram o roubo, como você a convenceu a roubar os documentos do irmão. O delegado se inclinou para a frente. Ela disse que você a ameaçou, que disse que faria mal a ela se não cooperasse. Rafael sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Isso é mentira. É, porque ela pareceu muito convincente. Chorou bastante. Disse que estava arrependida, que você a manipulou. O delegado abriu outro papel. Ela até desenhou um mapa mostrando onde vocês esconderam os documentos roubados. Ela não faria isso. Fez. E sabe por quê? Porque ela é inteligente. Entendeu que cooperar com a investigação é a única chance dela de sair desta história sem consequências graves. Rafael fechou os olhos tentando processar a informação. Não era possível. Isadora não o trairia. Não depois do que aconteceu entre eles na noite anterior. Não depois de tudo que ela havia contado sobre Roberto. Eu quero vê-la. Isso não é possível. Então quero um advogado. Você tem direito a um advogado, sim, mas primeiro vou fazer uma proposta. O delegado fechou a pasta e se recostou na cadeira. O senhor Roberto Figueiredo é um homem generoso. Está disposto a não pressionar charges se você devolver os documentos e sair da cidade. E Isadora?
Isadora já aceitou a proposta. Vai se mudar para o exterior, começar uma nova vida longe daqui. O delegado olhou para Rafael como se fosse um inseto. Francamente, Sr. Monteiro, não sei o que uma mulher como ela viu em um homem como você. Mas seja lá o que foi, acabou. Rafael sentiu a raiva subir pelo peito. Eu quero falar com ela. Ela não quer falar com você. Disse que foi um erro se envolver com alguém desesperado como você. As palavras cortaram Rafael como lâminas. Ele sabia que o delegado poderia estar mentindo, mas havia uma dúvida corroendo seu coração. E se Isadora realmente tivesse decidido que ele não valia a pena? E se ela tivesse escolhido a segurança em vez do amor? 1 hora para decidir, o delegado disse levantando-se. Ou você aceita a proposta, ou será formalmente acusado de invasão, furto e receptação. Com seus antecedentes, vai pegar pelo menos 3 anos de prisão. O delegado saiu, deixando Rafael sozinho na sala. Ele encostou a cabeça na mesa, tentando pensar claramente. Havia muitas coisas que não faziam sentido. Se Roberto sempre soube da existência do cofre, por que não o havia pegado antes? Por que torturar Isadora procurando algo que ele poderia ter simplesmente removido? A menos que ele não soubesse onde estava. A menos que precisasse de Isadora para encontrá-lo. E agora que tinham encontrado, Roberto podia se livrar dos dois e ficar com todas as evidências. A porta se abriu e um policial diferente entrou, mais jovem, com uma expressão desconfortável no rosto. Senhor Monteiro, sou o investigador Silva. Preciso fazer algumas perguntas adicionais. Rafael levantou a cabeça. Sobre o quê? Sobre as alegações da senhorita Figueiredo. O investigador se sentou, abrindo um gravador pequeno. Ela disse que você a ameaçou fisicamente, que mostrou fotos dela nua e disse que as publicaria se ela não cooperasse. Isso é completamente falso. Eu nunca... Ela também disse que você a agrediu sexualmente, que a forçou a fazer coisas contra a vontade dela. Rafael se levantou bruscamente, a cadeira raspando no chão. Onde ela está? Eu quero confrontá-la com essas mentiras. Senhor Monteiro, preciso que se acalme. Como posso me acalmar? Vocês estão fabricando acusações, inventando crimes que nunca aconteceram. Rafael começou a andar pela sala pequena. Isadora nunca diria essas coisas. Alguém está forçando ela a mentir. Senhor Monteiro, Roberto Figueiredo está por trás disso tudo. Ele tem poder, influência, está usando vocês para me incriminar e forçar Isadora a se calar. O investigador desligou o gravador. Olhe, entre nós, ele disse em voz baixa. Eu também acho que tem algo estranho nesta história. Mas não posso fazer nada. As ordens vêm de cima. Rafael parou e olhou para ele. Que ordens? Para tratá-lo como suspeito número 1. Para aceitar tudo que a senhorita Figueiredo disser como verdade absoluta. O investigador olhou para a porta como se temesse ser ouvido. O delegado Carvalho tem uma dívida pessoal com Roberto Figueiredo. Uma dívida grande. Que tipo de dívida? O filho do delegado atropelou uma criança há 2 anos, dirigindo embriagado. Roberto conseguiu abafar o caso. Evitou que o garoto fosse preso. O investigador se inclinou para a frente. Desde então, o delegado faz qualquer coisa que Roberto pedir. Rafael sentiu uma mistura de alívio e desespero. Alívio por saber que suas suspeitas estavam corretas. Desespero por perceber que estava lutando contra um sistema totalmente corrompido. O que você está me sugerindo? Que aceite a proposta. Pegue seus documentos e saia da cidade. É a única chance que você tem. E Isadora? O investigador olhou para ele com pena. Isadora fez a escolha dela. Rafael foi levado de volta para a cela, onde passou as próximas horas tentando entender o que havia acontecido. Como tudo tinha dado tão errado tão rapidamente. Na noite anterior, eles estavam prontos para enfrentar Roberto juntos. Agora, ela o havia traído e ele estava sendo incriminado por crimes que não cometera. Às 5 da tarde, o delegado Carvalho voltou. Decidiu? Rafael olhou para ele, sentindo o peso de todas as decisões erradas que havia tomado na vida. Quero ver os documentos que vocês dizem que roubei. Por quê? Porque se vou ser acusado de roubar algo, quero saber o que é. O delegado hesitou, então gesticulou para que Rafael o seguisse. Eles foram para outra sala, onde havia uma mesa com pilhas de papéis e fotografias. Rafael reconheceu imediatamente.
Eram os documentos que tinham encontrado no cofre. Contratos fraudulentos, fotografias comprometedoras, listas de pagamentos ilegais. Tudo que poderia destruir Roberto estava ali, exposto como evidência de um crime que Rafael supostamente havia cometido. Impressionante coleção, o delegado disse. Décadas de material incriminatório. Seria uma pena se tudo isso fosse destruído. Rafael entendeu a ameaça. Se ele não cooperasse, os documentos desapareceriam para sempre. Roberto ficaria protegido, e todas as provas de seus crimes seriam eliminadas. Onde está Isadora agora? Em casa, livre para seguir com sua vida. Quero falar com ela. Isso não vai acontecer. Rafael olhou novamente para os documentos. Havia algo que não estava certo. Alguns papéis pareciam diferentes, mais novos, como se tivessem sido adicionados recentemente. Estes documentos aqui, ele apontou para uma pilha específica. Não estavam no cofre. Como pode ter certeza? Porque eu estava lá. Vi tudo que Isadora tirou do cofre. Rafael pegou um dos papéis. Era um contrato em nome de Isadora, vendendo sua parte da herança para Roberto por uma quantia irrisória. Este contrato é falso. Isadora nunca assinaria isso. O delegado tirou o papel da mão dele. Senhor Monteiro, você está delirando. Estou? Ou Roberto está usando esta investigação para forçar Isadora a assinar documentos que ela não quer assinar? A expressão do delegado mudou ligeiramente. Rafael viu que havia acertado na mosca. Onde ela está realmente? Rafael perguntou. Porque tenho certeza de que não está em casa, livre para seguir com a vida. Você tem uma imaginação muito fértil. Tenho certeza de que se eu ligar para o apartamento dela agora, ninguém vai atender. Tenho certeza de que se eu pedir para verificar as câmeras de segurança do prédio, não vou ver ela saindo voluntariamente. O delegado ficou em silêncio por um longo momento. Então ele sorriu novamente, mas desta vez o sorriso não chegou aos olhos. Senhor Monteiro, você tem uma escolha simples. Pode assinar uma confissão, pegar seus documentos e sair da cidade. Ou pode passar os próximos anos na prisão enquanto Isadora... Bem, enquanto Isadora aprende a ser mais colaborativa. A ameaça foi clara e direta. Rafael sentiu o sangue ferver. Vocês não podem fazer isso. Podemos fazer o que quisermos. Roberto Figueiredo tem amigos em lugares altos, muito altos. Rafael olhou para os documentos na mesa. Ali estava toda a evidência necessária para destruir Roberto. Mas agora essas evidências estavam sendo usadas contra ele e contra Isadora. Se eu assinar a confissão, o que acontece com Isadora? Ela fica livre para escolher seu próprio destino. Mentira. Vocês vão continuar a chantagear ela. Isso não é problema seu. Rafael fechou os olhos, sentindo o peso da decisão. Ele podia sacrificar sua própria liberdade para tentar proteger Isadora. Ou podia tentar lutar, sabendo que as chances de vitória eram mínimas. Eu quero ver ela, uma última vez. Se ela olhar nos meus olhos e disser que me traiu, que não me ama, eu assino qualquer coisa que vocês quiserem. O delegado considerou a proposta. 5 minutos, na presença de 2 policiais. 10 minutos, sozinhos. Impossível. Então não há acordo. O delegado suspirou. 5 minutos, com um policial na sala. Rafael assentiu. Era melhor que nada. 20 minutos depois, ele foi levado para outra sala. Isadora estava sentada numa cadeira de costas para a porta. Usava o mesmo jeans e blusa da noite anterior, mas agora estavam amarrotados e sujos. Quando ela se virou, Rafael viu que havia um hematoma roxo ao redor do olho esquerdo e um corte no lábio. Isadora? Ele murmurou, tentando se aproximar. Não se mova. O policial na sala ordenou. Isadora olhou para Rafael e ele viu que havia lágrimas nos olhos dela. Mas também viu algo mais. Raiva. Uma raiva feroz e determinada. Eles disseram que você me traiu, Rafael disse. Eu sei. A voz dela estava rouca, como se tivesse gritado muito. Eles me disseram a mesma coisa sobre você. Você acredita? Não. Ela olhou diretamente nos olhos dele. Eu te amo, Rafael. E sei que você me ama também. O policial se moveu como se fosse interromper, mas Isadora continuou falando rapidamente. Eles querem que eu assine documentos. Querem que eu entregue minha herança para Roberto. Querem que eu desapareça para sempre. E você vai fazer isso? Isadora sorriu.
apesar do lábio cortado. Não, porque eu tenho uma surpresa para eles. Que surpresa? Eu não sou a única com os documentos do cofre. Ela baixou a voz. Antes de sermos presos, eu escaneei tudo. Enviei cópias para 3 jornalistas diferentes e para o Ministério Público. Rafael sentiu o coração acelerar. Isadora, com instruções para publicar tudo se eu não desse notícias em 24 horas. O policial finalmente reagiu. Chega de conversa. Mas era tarde demais. Rafael havia entendido. Isadora não havia se rendido. Ela havia preparado um plano de contingência. Quanto tempo falta? Ele perguntou rapidamente. 2 horas. O policial segurou o braço de Rafael, puxando-o para fora da sala. Mas antes de sair, Rafael olhou para Isadora uma última vez. Eu te amo, ele disse. Eu também te amo, ela respondeu. E vamos sair disso juntos. Enquanto era levado de volta para a cela, Rafael sentiu algo que não sentia há meses. Esperança. Isadora não havia desistido, não havia se rendido. E em 2 horas, o mundo inteiro saberia a verdade sobre Roberto Figueiredo. A guerra estava longe de terminar. Na verdade, ela estava apenas começando. 2 horas. Rafael ficou na cela contando cada minuto que passava, imaginando o caos que se formaria quando os documentos fossem divulgados. O delegado Carvalho havia saído apressado da delegacia meia hora antes, provavelmente para se encontrar com Roberto e tentar encontrar uma solução. Mas Rafael sabia que não havia solução. Isadora havia sido mais esperta que todos eles. Às exatas 8 horas da noite, o celular do investigador Silva tocou. Rafael podia ouvir a conversa através das paredes finas da delegacia. Como assim publicaram tudo? Quando? Todos os jornais? A voz do jovem investigador estava tensa. Meu Deus, o telefone não para de tocar aqui. Rafael sorriu pela primeira vez em 24 horas. Isadora havia conseguido. Os documentos estavam públicos e Roberto não poderia mais esconder seus crimes. 10 minutos depois, o investigador Silva apareceu na cela, com uma expressão de pânico no rosto. Senhor Monteiro, preciso soltá-lo. Agora. Por quê? Porque todo o caso desmoronou. As evidências contra você eram fabricadas, as testemunhas mentiram, e agora temos a imprensa inteira querendo falar conosco. Silva abriu a cela com mãos trêmulas. O delegado Carvalho foi suspenso. Uma investigação interna está sendo aberta. Rafael saiu da cela, ainda processando a rapidez com que tudo havia mudado. E Isadora? Já foi solta. Está esperando você lá fora. Rafael praticamente correu pelos corredores da delegacia. Quando chegou na recepção, viu Isadora sentada numa cadeira, falando ao telefone com alguém. Quando ela o viu, terminou a ligação rapidamente e se levantou. Por um momento, eles ficaram ali parados, olhando um para o outro. Isadora ainda tinha o hematoma no olho e o corte no lábio, lembretes físicos do que ela havia sofrido. Mas seus olhos brilhavam com uma luz que Rafael nunca havia visto antes. Não era apenas alívio, era triunfo. Você conseguiu, ele disse, aproximando-se devagar. Nós conseguimos, ela corrigiu, e então se jogou nos braços dele. Rafael a abraçou com força, sentindo as lágrimas queimarem seus olhos. Ela estava viva, estava livre, estava com ele. Por um momento, tudo o que havia importado nas últimas 24 horas desapareceu. A prisão, as acusações, o medo. Só existia Isadora em seus braços. Como você conseguiu enviar os documentos sem que eles percebessem? Ele perguntou, afastando-se um pouco para olhar o rosto dela. Eu não mandei nada, ela disse, sorrindo apesar do lábio machucado. Eu inventei isso para ganhar tempo. Rafael a encarou confuso. Como assim? Eu sabia que Roberto tinha câmeras no prédio. Então, na verdade, eu esperava que ele tentasse algo assim. Isadora pegou uma pequena pendrive do bolso. Eu escaneei todos os documentos enquanto você dormia, antes mesmo de irmos ao terraço. E escondi cópias em 3 lugares diferentes. 3 lugares? No meu apartamento, no seu e num cofre de banco que abri na semana passada. Ela riu. Roberto revirou meu apartamento hoje de manhã. Encontrou as cópias que deixei propositalmente para ele achar. Achou que havia recuperado tudo. Rafael balançou a cabeça impressionado. Você planejou tudo isso. Eu planejo escapar de Roberto há 2 anos.
Só estava esperando a oportunidade certa. Isadora segurou as mãos dele. Você foi a oportunidade certa. Eles saíram da delegacia juntos, e Rafael viu que havia uma multidão de jornalistas e câmeras do lado de fora. Quando viram Isadora, todos começaram a gritar perguntas ao mesmo tempo. Senhorita Figueiredo, é verdade que seu meio-irmão a ameaçou de morte? Há quanto tempo você sabia dos crimes dele? Você vai processar a Figueiredo Construtora? Isadora parou na frente das câmeras, e Rafael viu que ela estava completamente no controle da situação. Não havia mais a mulher assustada dos corredores do prédio. Esta era uma mulher que havia encontrado sua força. Eu tenho um comunicado a fazer, ela disse, e o burburinho da multidão diminuiu. Durante 2 anos, meu meio-irmão Roberto Figueiredo me ameaçou, me chantageou e tentou me forçar a entregar evidências dos crimes de nossa família. Hoje, essas evidências estão públicas porque acredito que a verdade deve sempre prevalecer. Você tem medo de retaliação? Um jornalista gritou. Não tenho mais medo de nada. Isadora respondeu. Roberto Figueiredo perdeu todo o poder que tinha sobre mim no momento em que essas informações vieram à tona. E quanto ao Sr. Monteiro? Há rumores de que vocês são um casal. Isadora olhou para Rafael, e ele viu amor puro em seus olhos. Rafael Monteiro é o homem que me ajudou a encontrar coragem para enfrentar meus demônios. Sem ele, eu nunca teria conseguido. Rafael sentiu o peito se aquecer. Mesmo cercada de câmeras e jornalistas, Isadora havia escolhido declarar publicamente o que sentia por ele. Eles conseguiram escapar da multidão e voltaram para o edifício Marajoara. No elevador, finalmente sozinhos, Rafael puxou Isadora para seus braços e a beijou. Era um beijo de alívio, de gratidão, de amor profundo e verdadeiro. Eu pensei que tinha perdido você. Ele murmurou contra os lábios dela. Nunca. Mesmo quando eles me bateram, mesmo quando me forçaram a falar coisas horríveis sobre você, eu sabia que encontraríamos um jeito de ficar juntos. Eles foram para o apartamento de Rafael, onde passaram a noite conversando sobre tudo o que havia acontecido e fazendo planos para o futuro. Lá fora, as sirenes da polícia não paravam de tocar. Roberto estava sendo preso, junto com vários de seus associados e o delegado Carvalho. O que você vai fazer agora? Rafael perguntou. Eles estavam deitados na cama, Isadora aninhada em seus braços. Legalmente, eu tenho direito à metade da empresa, agora que Roberto vai ser condenado. Mas não quero nada que tenha a ver com aquela família. Ela traçou círculos no peito dele com o dedo. Eu estava pensando em abrir minha própria galeria de arte. Algo pequeno, honesto, só meu. Parece perfeito. E você? Vai voltar a advogar? Rafael ficou em silêncio por um momento. Nas últimas 48 horas, ele havia se sentido mais vivo do que nos últimos 6 meses. Havia lembrado o que era lutar por algo em que acreditava. Talvez. Mas não do jeito que era antes. Talvez eu possa ajudar pessoas como você. Pessoas que precisam de justiça, mas não têm poder para conseguir sozinhas. Isadora se apoiou no cotovelo para olhar para ele. Você faria isso? Com você do meu lado? Eu faria qualquer coisa. Ela sorriu e o beijou suavemente. Então vamos fazer juntos. Você cuidando da parte legal, eu financiando com o dinheiro da herança. Podemos ajudar pessoas que estão na situação em que eu estava. Rafael imaginou a possibilidade. Um escritório pequeno, casos de pessoas sem recursos, lutando contra poderosos corruptos. Não seria rico, mas seria significativo. Seria uma chance de redenção. Eu gostaria disso, ele disse. Então está decidido. Na manhã seguinte, Rafael acordou com o cheiro de café e ovos mexidos. Isadora estava na cozinha, usando uma de suas camisas, os cabelos soltos caindo sobre os ombros. Ela cantarolava baixinho uma música que ele não reconhecia, e havia uma leveza nela que ele nunca havia visto antes. Bom dia, ele disse, abraçando-a por trás. Bom dia. Café está pronto. Eles tomaram café da manhã em silêncio confortável, lendo as notícias nos telefones. Todos os jornais estampavam a história. Escândalo na Figueiredo Construtora. Empresário preso por corrupção e ameaças. Heroína denuncia império familiar. A foto de Isadora aparecia em várias manchetes, sempre com uma expressão determinada e corajosa. Como se sente sendo famosa? Rafael perguntou. Estranha. Mas bem. Ela mostrou o telefone para ele.
Já recebi 5 convites para entrevistas e 3 propostas de livro. Vai aceitar? Talvez o livro. Poderia ser uma forma de ajudar outras mulheres que estão passando pelo que eu passei. O telefone de Rafael tocou. Era um número que ele não reconhecia. Alô? Senhor Monteiro, aqui é da revista Época. Gostaríamos de fazer uma entrevista com o senhor sobre o caso Figueiredo. Não, obrigado. Senhor, o senhor é o advogado que ajudou a descobrir todo o esquema. Seria uma grande... Eu não sou o herói desta história. Rafael interrompeu, olhando para Isadora. Toda a coragem foi dela. Quando desligou, Isadora estava sorrindo para ele. Obrigada, ela disse. Por quê? Por me deixar ser a heroína da minha própria história. 3 semanas depois, Rafael reabriu seu escritório de advocacia. Era pequeno, em um prédio antigo no centro da cidade, mas tinha uma placa na porta. Monteiro em Figueiredo, Advocacia Social. Isadora havia insistido para que o nome dela aparecesse, mesmo que ela não fosse advogada. Somos parceiros, ela havia dito. Em tudo. O primeiro cliente foi uma mulher de 50 anos que estava sendo chantageada pelo ex-chefe. O segundo, um operário que havia sido demitido por denunciar condições ilegais de trabalho. O terceiro, uma jovem que estava sendo stalkeada por um ex-namorado com conexões políticas. Casos pequenos, pessoas sem recursos, situações que os grandes escritórios não pegavam. Mas cada vitória, por menor que fosse, trazia uma satisfação que Rafael nunca havia sentido quando defendia empresários ricos. Isadora, por sua vez, havia aberto uma pequena galeria no bairro da Vila Madalena, especializando-se em artistas emergentes e mulheres vítimas de violência que usavam a arte como forma de terapia. As duas empresas ficavam a poucos quarteirões de distância, e eles almoçavam juntos todos os dias. A relação entre eles havia evoluído naturalmente da paixão intensa dos primeiros dias para algo mais profundo e sólido. Eles eram parceiros em todos os sentidos, no trabalho, na vida, nos sonhos para o futuro. Uma noite, 6 meses após os eventos na delegacia, Rafael chegou em casa e encontrou Isadora na varanda do apartamento novo que haviam alugado juntos. Era um apartamento maior, mais claro, com vista para um parque. Ela estava olhando para as estrelas, usando um vestido azul que ele nunca havia visto. Dia difícil? Ele perguntou, abraçando-a por trás. Não. Dia bom. Muito bom. Ela se virou nos braços dele. Sabe o que é hoje? Quarta-feira. Ela riu. É o dia em que faz exatamente 1 ano que nos conhecemos. Rafael pensou na primeira vez que a viu nos corredores do edifício Marajoara. A mulher misteriosa de preto, com olhares glaciais e saltos que ecoavam pelos corredores. Parecia uma vida inteira atrás. 1 ano. Ele murmurou. Parece mais. Para mim também. Às vezes penso na mulher que eu era antes de te conhecer. Assustada, fugindo, sem esperança. Ela tocou o rosto dele. Você me salvou. Nós nos salvamos. É verdade. Isadora sorriu. Eu tenho uma surpresa para você. Que tipo de surpresa? Ela se afastou dele e foi até a mesa da varanda, onde havia uma pequena caixa embrulhada. Abra. Rafael desfez o embrulho e encontrou uma chave antiga, semelhante àquela que haviam usado para abrir o cofre no subsolo do Marajoara. O que é isso? A chave do nosso futuro. Isadora disse, os olhos brilhando. Comprei uma casa para nós. Rafael olhou para ela, surpreso. Isadora, eu sei que ainda não falamos oficialmente sobre morarmos juntos para sempre, sobre casamento, filhos, essas coisas, mas... Ela hesitou, parecendo nervosa pela primeira vez em meses. Mas eu não consigo imaginar minha vida sem você. Rafael sentiu o coração acelerar. Durante os últimos meses, ele havia pensado a mesma coisa, mas não havia encontrado coragem para dizer em voz alta. Onde fica a casa? Perto da praia, em Santos. É pequena, tem um jardim onde posso plantar flores e um escritório onde você pode trabalhar nos fins de semana. Isadora segurou as mãos dele. É o tipo de lugar onde podemos ser felizes. Realmente felizes. Rafael olhou para a chave em suas mãos, depois para o rosto de Isadora iluminado pelas luzes da cidade. Naquele momento, ele soube que havia encontrado algo que procurava a vida inteira sem saber.
Alguém que o amava não apesar de seus defeitos, mas incluindo eles. Alguém que havia passado pela escuridão e escolhido a luz. Eu te amo, ele disse, puxando-a para mais perto. Eu te amo mais do que achei que fosse possível amar alguém. Então é um sim? É um sim para tudo, para a casa, para morarmos juntos, para o futuro. Ele beijou-a profundamente. Para sempre. Isadora sorriu contra os lábios dele. Para sempre. 2 anos depois, Rafael estava no jardim da casa em Santos, observando Isadora pintar na varanda. Ela havia descoberto que tinha talento para a arte, além de olho para reconhecer talento nos outros. Suas pinturas agora eram expostas na própria galeria, ao lado dos trabalhos dos artistas que ela representava. O escritório de advocacia havia crescido. Eles agora tinham 3 advogados trabalhando em casos de interesse social e uma lista de espera de clientes que precisavam de ajuda. Rafael havia recuperado sua licença na OAB depois de um processo de revisão que durou 1 ano. E agora era reconhecido como um dos principais advogados de direitos humanos de São Paulo. Roberto Figueiredo havia sido condenado a 12 anos de prisão por corrupção, ameaças e tentativa de coerção. Sua empresa foi vendida e o dinheiro usado para compensar as vítimas de suas práticas ilegais. Ele nunca mais teve contato com Isadora, que havia mudado legalmente seu sobrenome para Monteiro após o casamento. Em que está pensando? Isadora perguntou, se aproximando dele no jardim. Em como chegamos até aqui? De um prédio escuro e cheio de segredos para isto. Rafael gesticulou para a casa, o jardim, a vista do mar ao longe. Você se arrepende de alguma coisa? Rafael pensou na pergunta. Havia coisas que poderia ter feito diferente, caminhos que poderia ter tomado, mas todos esses caminhos o haviam levado até Isadora, até este momento, até esta vida que haviam construído juntos. Não me arrependo de nada, ele disse, nem mesmo dos momentos difíceis, porque todos eles nos trouxeram até aqui. Isadora sorriu e o beijou suavemente. Eu também não. Naquela noite, eles se sentaram na varanda da casa, observando as ondas quebrarem na praia. Isadora estava aninhada no colo de Rafael, e eles falavam sobre planos para o futuro. Expansão do escritório, uma segunda galeria, talvez crianças. Você acha que somos um clichê? Isadora perguntou de repente. Como assim? 2 pessoas feridas que se encontram e se curam através do amor. Parece coisa de filme. Rafael riu. Talvez sejamos um clichê, mas somos um clichê feliz. É verdade. Isadora olhou para as estrelas refletidas no mar. Às vezes ainda não acredito que tudo isso é real, que conseguimos. Conseguimos o quê? Fugir do passado, construir algo novo, encontrar a felicidade depois de tanta escuridão. Rafael apertou o abraço ao redor dela. Nós não fugimos do passado, nós aprendemos com ele. E usamos essa aprendizagem para construir algo melhor. Você sempre sabe o que dizer. Nem sempre. Mas com você, as palavras certas sempre aparecem. Eles ficaram em silêncio por um tempo, ouvindo o som das ondas e sentindo a brisa quente do mar. Era uma paz que nenhum dos dois havia conhecido antes de se encontrarem. Rafael. Obrigada. Por quê? Por me ensinar que amor não é sobre posse ou controle. É sobre liberdade. É sobre escolher estar com alguém todos os dias, não porque você precisa, mas porque você quer. Rafael beijou o topo da cabeça dela. Obrigado por me ensinar que vale a pena ser amado. E que ainda posso fazer diferença no mundo. Nós fazemos diferença. Isadora corrigiu. Juntos. Juntos. Rafael concordou. E ali, na varanda de uma casa à beira-mar, 2 corações que haviam estado perdidos na escuridão, finalmente encontraram seu lugar na luz. Não era um final perfeito. A vida real raramente oferece finais perfeitos. Mas era um começo feliz para o resto de suas vidas. Porque às vezes, quando você menos espera, quando você acha que perdeu toda a esperança, a vida te apresenta a pessoa certa no momento certo. E de repente, toda a dor faz sentido. Porque ela te trouxe até ali. Até o amor. Até a felicidade. Até casa. Rafael e Isadora haviam encontrado sua casa, um no outro.
E depois de tanto tempo perdidos na escuridão, finalmente podiam ver o futuro brilhando à frente, cheio de possibilidades infinitas e de um amor que havia sobrevivido a tudo e sairia ainda mais forte. O prédio sombrio onde tudo começou ainda estava lá, na Vila Madalena, mas agora era apenas um prédio. Os segredos haviam sido revelados, os fantasmas exorcizados e o amor havia vencido o medo. E eles viveram não um felizes para sempre de conto de fadas, mas algo muito melhor. Uma vida real, com altos e baixos, desafios e vitórias, construída dia após dia com amor, respeito, companheirismo e a certeza de que, juntos, poderiam enfrentar qualquer tempestade. Porque este é o verdadeiro final feliz. Não a ausência de problemas, mas a presença de alguém que você ama ao seu lado para enfrentá-los juntos.